Estamos de volta com O Varejista e naquele bloco especial sobre gestão de pessoas e construção de cultura. Cultura como um todo, porque quando você fala de pessoas, obviamente você fala de cultura. E aqui sempre com a minha amiga Marcela Zaider. Tenho o prazer de mais uma vez dividir com você aqui esse trecho, esse pedaço especialíssimo do Varejista. Obrigado por mais uma vez a gente estar junto. Cá estamos nós para falar desse tema fácil, simples, que todo mundo, leva de boa. E é engraçado que você tá falando isso na ironia, obviamente, mas você sabe que é o seguinte, as pessoas falam assim, não, eu gosto, eu preciso lidar com pessoas, preciso, mas na hora de lidar mesmo com pessoas no dia a dia e transformar isso em prática... Aí o bicho pega. Vou dizer, e o bicho pega mesmo, literalmente. Então hoje a gente tem um convidado que a gente... Tenho certeza que vai ter algumas perguntas bem interessantes sobre cultura, porque ele é de um lugar... Eu vou deixar você falar. Faz o seguinte, ó. Você vai me deixar claro, essa bucha? essa história dos fenos e da... Bom, vocês vão entender do que eu tô falando. Marcela Zaider, apresenta o Pedro, nosso convidado. Deixa eu essa honra com você. Vai lá. A honra é toda minha. Gente, hoje vocês estão com nada mais, nada menos que o senhor Pedro da Mata. O Pedro, ele é o CEO da Audax Capital, um FDIC que promete estourar aí em 2025. Não tem como advisor dele, não tenho nenhuma dúvida disso. E por que o Feno? O Pedro, ele tem um BREG que eu vou pedir para ele contar, mas vocês vão entender primeiro com base no BREG. Conta um pouquinho pra gente da Audax, do teu BREG, compartilha. E, aliás, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Tá? Muito obrigado Rodrigo. Obrigado, Marcela. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar presente aqui. Vamos lá. O BREG, né? É a meta audaciosa, né? A nossa, como se diz lá dentro, é a nossa missão. A nossa missão é deixar São Luís de Montes Belos no mapa, né? No mapa do Brasil. E por que isso? Porque eu sempre... analisei, estudei que na Europa, Estados Unidos, tem muitas empresas que ficam em interiores, né, cidades pequenas e conseguem fazer coisas grandiosas, né? Fazer uma coisa nacional, coisa internacional. E aqui no Brasil a gente vê pouco isso, né? E eu não queria mudar de São Luís, porque eu gosto muito da qualidade de vida, apesar de muita gente achar que, né, a Marcela falou que a cidade é muito pequena, não tem nada, mas... São Luís de Montes Belos é em Goiás. Em Goiás. Certo. Quanto tempo de Goiânia, só para dar uma referência pro pessoal? 1h30 do aeroporto. 2 horas. Não, mas é porque vem devagar, né? Eu faço. Você falou dele na estrada, você já viu, né? Mas aí São Luís dos Montes Belos tem quantos habitantes? Tem 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. 50 mil. E aí a Marcela tava me falando feno no meio da rua e de repente o prédio da Audax Capital. Sobe leão de tudo quanto é lado. É um negócio imponente que eu acho que é legal, Pedro. Até trazendo do ponto de vista, você é um como que a gente se conectou, né, Rodrigo? O Pedro, ele é um grande estudioso de cultura organizacional. O Pedro acredita muito em cultura organizacional. E quando decidi fundar a CNP, ele foi um dos meus primeiros clientes. Tenho muita gratidão por ele ter apostado nesse ponto de vista de vamos construir juntos. Conta um pouquinho do quanto para você essa cultura ela é vivida ali dentro daquele império construído em São Luís de Montes Belos. Então, para começo de conversa, eu sempre gostei muito de cultura e eu sempre estudei muito sobre cultura. Comecei estudando sobre cultura lendo o livro Sonho Grande, né? É ali meu livro de cabeceira, eu leio todos os anos. E fui aprendendo muito, né, através do Sonho Grande e depois através de outros livros com outras pessoas. E eu sempre tive bastante foco em cultura. E quando eu começava a falar de cultura há 8 anos atrás, 6 anos atrás, né, ninguém se falava disso no Brasil. Era uma coisa que era meio utópica, né, até porque muita gente sonha em implementar cultura na empresa, mas não é uma coisa tão fácil, né. A cultura, ela é extremamente difícil e ela demora anos, né, para ser de fato ali, né, criada e ela perpetuada. Porque para mim, a cultura dentro de uma companhia quando eu posso sair da empresa, os outros líderes podem sair, a empresa continua funcionando ali, né, e todas as pessoas acreditam naquela missão que tem, acreditam naquele propósito, né, tanto de vida quanto, principalmente também financeiro, porque eu não venho só com essa cultura do bombonzinho, vamos fazer o happy hour, eu não acredito nisso. A cultura, para mim, ela dinheiro no bolso. Ela tem que dar dinheiro. Ela tem que ter dinheiro. Mas você sabe que é importante, até pela pergunta da Marcela e esse desafio de construir cultura, tem um detalhe, até conversei com ela antes da gente trazer você aqui, o que eu acho interessante, sim, a gente pensa no Brasil, tamanho do Brasil, dimensões continentais, e uma diversidade cultural por região, por estado, às vezes por cidade, muito grande. Quando a gente brincou aqui, falou de São Luís dos Montes Belos,
obviamente que tem traços culturais muito diferentes, por exemplo, aqui de São Paulo, onde a gente está. E você implementou dentro da Audax Capital um tipo de cultura que pode ser, e aí por isso que eu quero te ouvir, por isso estou falando pode ser, algo muito diferente, de repente, do que tem na região. Então, eu, assim, acho muito interessante se você puder trazer para a gente esse desafio de uma cultura regional muito importante, muito relevante, e uma cultura que você quis implementar na empresa. Eram coisas completamente diferentes, você achou um ponto de equilíbrio? Você construiu alguma coisa do zero, as pessoas caminharam. Como foi esse processo? E claro, eu sei muito junto com a Marcela Zaiden aí construindo isso. Então, eu construí algo do zero, né? E as pessoas foram acompanhando, porque, primeiro, para começo de conversa, eu tinha que fazer em São Luís. Eu não queria ir para Goiânia, eu fazia em Goiânia, né? Só que a minha principal barreira para fazer em São Luís era mão de obra qualificada. Como que eu ia fazer isso numa cidade interior? E assim, a mão de obra totalmente desqualificada. Às vezes as pessoas vão ver, vão achar que eu tô falando mal da cidade, mas então o que seja, mas é uma mão de obra totalmente desqualificada. Então eu pus na minha cabeça, ou eu mudo o meio, ou o meio me muda. Então eu não ia mudar pelas pessoas que estavam lá ao meu redor, então eu tinha que mudar aquilo lá. E como que você muda o meio? Através de educação, não tem outra conversa, né? Através de treinamento, incentivo, né? Tanto educação, quanto também você dá um incentivo financeiro ali, né? Tem que ter a cenoura à frente. E a coisa foi acontecendo, as pessoas foram acreditando nisso, e acabou que a empresa, né, ela se tornou uma empresa referência na região para se trabalhar, e eu consegui trazer as melhores pessoas da região para querer trabalhar na Audax. Aí que entra uma coisa que eu nunca imaginei, é que isso, onde que eu achei que ia ser minha principal fraqueza, mão de obra, se tornou a fortaleza. Por quê? Por estar no interior, eu não tenho assédio. Eu nunca tive um funcionário que saiu da Audax e foi trabalhar em outro fundo. Entendi. E já os outros fundos de São Sofrem Paulo, muito. de Sul, é um problema gigante. Ou seja, você conseguiu formar uma mão de obra qualificada, reter essa mão de obra qualificada formada por você e na retenção de talento, né, Marcelo? A gente fala bastante, eu e o Pedro, a gente sempre conversa sobre os desafios, né? Como que a gente vai fortalecer isso? Então, cada vez mais, o desafio é não só, maravilha, fiz até aqui, mas dar o próximo passo. E aí, pensando do ponto de vista estratégico, Pedro, eu tenho certeza que você tem pensado cada vez mais, porque a gente troca muito sobre isso, em dar próximos passos para, além de treinar até onde você treinou, você trazer a base, que é o teu atual momento, né? Você entende que você conseguiu, na região, de fato, é real, mapeou todas as pessoas muito boas que estão dentro da Audax, então todo mundo na região que é muito bom já está na Audax, mas qual é o meu ponto aqui? Como que você vai formar a base para que você consiga continuar crescendo e trazendo e formando pessoas novas para crescerem junto com a Audax? Educação. A gente vai formar essa base através de educação e o conhecimento. Só que, né, onde que entra um grande porém. A gente cresceu muito nos últimos anos, principalmente no ano de 2024, e às vezes a gente não está conseguindo o crescimento, né? A gente está crescendo muito e não está conseguindo treinar as pessoas não estão acompanhando esse crescimento. Onde que entra agora uma dificuldade até dos cargos de liderança dentro da Audax, né? Será que a gente mesmo já está conseguindo, né, segurar todo esse crescimento? Tá faltando conhecimento até pra gente. Que eu sou um bom CEO, a minha maior qualidade como CEO é líder, então eu me considero um bom líder. Só que eu acho que eu era bom até 100 pessoas, agora depois de 100 pessoas eu já estou considerando que eu não sou tão bom assim, porque para eu liderar mais que 100 pessoas não vai só na mão não, viu? Agora tem que ter técnica, muita técnica. E cadê essa técnica? Agora eu tenho que estudar, aprofundar, aprender. Só que com isso, né, eu não vou ter tanto tempo assim para estar conseguindo trazer isso para dentro da empresa. Então agora já chegou numa nova etapa que a gente tem que trazer uma outra pessoa de fora para levar para dentro da Audax, né? Para trazer uma visão nova de como que é trabalhar numa empresa. Ou seja, você vai precisar formar líderes, e estes líderes que vão precisar tocar essa equipe nesses layers de baixo que você está dizendo, para sustentar um crescimento talvez agora de 100 para 200, 300, 400 pessoas dentro do que você precisa. E é muito legal ver uma pessoa humilde, né? Então eu me considero um bom líder, mas eu acho que eu fui bom líder de 0 a 100. Agora de 100, sei lá, a 500 eu preciso de outras ferramentas, outras técnicas e formar liderança. Qual que vai ser o desafio de você pegar os seus líderes, né, que já existem com certeza dentro desses 100, e fazer eles descerem essa cultura que você tem e chegarem novas pessoas para você expandir com essa qualidade? Então,
A gente está focado muito, como você disse, no treinamento dos líderes. A gente criou agora a Academia de Líderes, está trazendo várias outras ferramentas aí que a Marcela está salvando a gente nesse ano aí, e vai salvar mais ainda, né? Mas a gente está focado muito agora na questão de processo e treinamento, muito. E caso não dê certo, a gente está muito disposto nesse ano de 2025 a trocar os líderes, de forma simples e eficiente, né? As ferramentas. Então, Processo natural. É o darwinismo, é o que eu sempre gosto de falar, né? A Audax é uma empresa extremamente meritocrática. Meritocracia na veia, porque não só a palavra meritocracia é uma palavra bonita, mas eu acho que meritocracia e darwinismo é quase a mesma coisa, né? Onde ali quem entrega, quem é forte sobrevive, quem não. E da mesma forma a Audax ela consegue crescer e consegue continuar entregando resultado, porque a gente está fazendo um bom trabalho, mas se tiver outros fundos que forem melhor que a gente, daqui a pouco pode ser que a gente saia do mercado, né? Então a gente tem que estar aberto para isso. Não só eu, como líder, tenho que estar vendo isso, mas todos os outros colaboradores, associados, sócios da Audax. A gente tem um programa de partnership também, porque é outro ponto que eu não acredito numa empresa sem partnership. Tipo, não entra na minha cabeça isso. Acho que é legal, o pessoal que está aqui, né? O que é o programa de partnership? É quando você torna os teus funcionários sócios da sua empresa, que é um desafio cada vez maior. O que o Pedro está fazendo ali é trazendo pessoas boas, e já que as pessoas boas estão ali, o que você faz? Você não deixa ela nem pensar em sair. Você traz ela para sócio. A dificuldade? Garantir que quem é teu sócio tem a tua cultura. Esse é o mais difícil, né? Sim, tem que estar muito... Você já implementou esse programa que já? você tá dizendo? Já. A gente já faz 5 anos, desde que a primeira sócia entrou, e até então eu nunca me arrependi nem um segundo, e eu fico louco para pôr mais gente como sócio, mas também não é aquela questão... Tem várias empresas que têm um partnership mais para vender isso, né? Que a pessoa tem lá 0,000 alguma coisa. Eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser algo relevante, onde que a pessoa sofra quando vai sair, né? E ao mesmo tempo, onde que eu aprendi ali com a XP... que tem o rouba-monte, né? Ali você põe um pool ali, vamos supor, tem 20%, 30% da Audax, que é no partnership. Só que aí quem não está entregando resultado vai ter direito ali de comprar a porcentagem de... Quem está entregando resultado vai ter o direito de comprar a porcentagem de quem não está entregando. Eu mesmo não tenho interesse nenhum em comprar a porcentagem de ninguém, mas eu vou deixar eles ali, eles se brigarem. Tem que ser Isso, é a meritocracia até nisso, Rodrigo. Entregou, tem possibilidade, não entregou, e aí tem esse processo de seleção natural. Isso é uma coisa importante, até de repente, pra gente falar só um programa sobre isso, né? É legal, né? Como que é essa mudança do 0 ao 100, você fez uma questão do 100 aos 200, 300, 400, talvez algumas pessoas dessas 100 aqui não vão conseguir ficar, porque não vão entregar isso, né, Pedro? E é o que tá acontecendo agora, que eu falo toda semana na empresa. Cara, você foi bom até os 200, só que dos 200 os 400 são novas habilidades, e aí você tá se preparando. E outra, tem um ponto extremamente importante, porque assim, o sócio ele foi bom até no passado, só que agora a pegada mudou, você tem que trabalhar mais, tem que mudar a habilidade, o cara não abriu a cabeça. E outra, o momento de vida dele mudou, a esposa dele tá falando outras coisas para ele, ou ela tá querendo mudar de cidade, aí esse cara não tá entregando mais. E outro, o pior de tudo, que sempre acontece, começa a ganhar muito dinheiro. Aí muda a cabeça, né? Dinheiro cega. Aí começa a viajar demais, gastar demais, esquece a empresa. Aí você tem que arrancar ele. Por isso que a gente fala que gestão de pessoas é algo muito mais complexo, mas que é realmente a verdadeira alavanca de crescimento. Sem dúvida. Pedro da Mata, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente nesse bloco especialíssimo ao lado de Marcela Zaden, falando de pessoas e cultura. Com certeza a gente vai ter você de volta mais pra frente para contar como é que foi esse crescimento nesse ano, lá onde você pegou em São Luís dos Montes Belos. Ótimo. E transformou essa cidade, não é isso? Isso, obrigado viu, gente? Obrigado, Obrigada, Pedro. Pedrão. Esse foi O Varejista, mais uma vez para vocês. Então, na semana que vem, a gente volta com mais um programa especialíssimo, sempre com Marcela Zaden, falando de gente, gestão e cultura. BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Tchau, tchau.